Você, que também adora montar os seus próprios móveis, tem uma parafusadeira para chamar de sua? Você tá de olho em alguma, mas não sabe exatamente qual escolher, ou como comprar uma que seja adequada às suas necessidades? Então vem comigo que eu e a Capesberg vamos te contar tudinho o que você precisa saber sobre elas. Eu, carinhosamente, chamo parafusadeira de brinquedo de adulto. Porque, gente, é sério, depois que você vê a facilidade que é parafusar ou desparafusar alguma coisa com ela, você tem vontade de usá-la em todos os lugares na sua casa. E hoje, aqui no Eu Mesma Faço, eu vou te dar várias dicas para te ajudar a escolher uma que seja boa para você e também dar dicas que vão te ajudar bastante na hora de usar nos seus móveis. Bora lá? A gente vai começar então entendendo quais partes compõem uma parafusadeira, porque isso também te ajuda a entender quais são as funcionalidades que você precisa ou não ter na sua máquina, dependendo de para que você vai usar. E a primeira delas é o gatilho, que é onde a gente aperta, fica até um ventinho aqui, para ela funcionar. E eu consigo controlar a velocidade que ela vai girar no meu dedo. Então, ó, eu vou apertar só um pouquinho. E agora eu vou apertar até o final. Então, a velocidade com a qual eu vou parafusar alguma coisa, eu consigo controlar no meu dedo. Além de controlar a velocidade, o gatilho, ele é reversível, ou seja, como a parafusadeira ela vai colocar e também tirar parafusos, ela precisa girar para os dois lados, né? Fazer um movimento como se fosse na mão para colocar e para tirar. E isso a gente regula numa chavinha aqui do lado, assim, ó. Então, dependendo de para onde eu jogo essa chavinha, ela vai rodar no sentido para parafusar e apertar o parafuso ou para desparafusar, soltar o parafuso. Algumas parafusadeiras têm também uma função que se chama controle de torque. Para explicar o que é isso, a gente precisa entender o que é o torque. O torque, explicando de uma maneira mais simples, é como se fosse a força máxima que a parafusadeira vai fazer no parafuso. Ou seja, se eu regulo a parafusadeira para trabalhar num torque baixo, é como se ela entendesse que ela pode fazer menos força num parafuso. Então, ao menor sinal de resistência do parafuso, ela vai parar de rodar. Ao mesmo tempo, se eu jogo ela para trabalhar num torque bem alto, é como se ela entendesse que ela pode ir com toda a força que ela tem. E ela vai girar fazendo bastante força mesmo. Isso é importante quando a gente vai trabalhar com materiais delicados, mas também montando móveis. Porque se eu regulo a minha parafusadeira com um torque muito alto, ela pode fazer muita força. E isso pode tanto espanar, gastar a cabeça do parafuso, quanto rachar a madeira, o local onde você está colocando o parafuso dentro de um móvel. Isso vem numa regulagem aqui, ó. Então essa parafusadeira aqui, ela tem regulagem do torque 1 até o torque 19. Já essa aqui não tem nenhum controle de torque. Então, a força que ela vai aplicar no parafuso, eu preciso regular direto no gatilho. Então, na hora de montar os seus móveis, o ideal é sempre vir regulando e testando o torque do mais baixo para o mais alto. Isso porque, se você coloca a parafusadeira num torque baixo demais, o máximo que vai acontecer é a máquina não ter força para parafusar aquele parafuso. E você vai ajustando e vai aumentando. Se você começa de um torque mais alto, ela pode fazer muita força no parafuso e aí correr o risco de rachar sua madeira. Então, a minha dica é, se você vai usar sua parafusadeira para montar móveis ou para eventualmente trabalhar com materiais mais delicados, escolha uma que tenha a regulagem de torque. Outro ponto importante para avaliar é a potência dessas máquinas. Eu tô aqui com uma parafusadeira com fio, então essa aqui é uma que eu ligo na tomada, e eu tenho uma outra aqui sem fio. E a potência delas é medida de formas diferentes. Se a gente está falando de uma máquina com fio, a potência dela vai ser dada em watts. Esse modelo que eu estou mostrando para vocês, ele é um modelo de 400 watts. E para as necessidades que eu tenho de montar um móvel, de parafusar uma coisa na madeira, ou até de instalar um parafuso numa bucha mais difícil, ela resolve super bem. Então, é importante você saber, quanto mais alto o watt de uma determinada máquina, mais potente ela é. Uma máquina de 700 watts, por exemplo, vai ser bem mais potente, vai ser mais forte do que essa minha aqui de 400.
Quando a gente está falando de máquinas a bateria, a lógica é um pouquinho diferente. Quem determina a potência é o volts da própria bateria. Existem parafusadeiras que começam com baterias de 3.6, 4.8 volts até 18 ou 20 volts. Mesma lógica aqui, quanto mais alto esse número, mais potente, mais forte essa máquina vai ser. Se você quer uma para montar móveis, o ideal é que você parta de uma de pelo menos 9.6 ou 12 volts. Porque mais baixo do que isso, talvez a máquina não tenha força para parafusar adequadamente um parafuso um pouquinho mais duro. Em menos de 12 volts, você muito provavelmente vai ter bastante dificuldade de colocar, por exemplo, um parafuso numa bucha um pouquinho mais dura. As que eu mais uso aqui na Agiliza Leve são as de 12 volts, porque elas montam móveis, furam madeira e até conseguem colocar coisas na parede sem grandes dificuldades. Então esse é um ponto importante para você avaliar também. Ainda sobre as baterias, tem um ponto importante que pode fazer diferença dependendo de onde você vai usar a sua máquina. Existem máquinas como essa aqui, que a bateria é como se fosse um carregador de celular. Então, quando acaba a bateria delas, eu coloco o carregador na tomada, plugo ela aqui e deixo ela carregando. A desvantagem é que eu não consigo usar ela durante o período de carregamento. Um outro tipo são máquinas com baterias intercambiáveis, ou seja, eu tenho aqui minha máquina, tô lá usando, quando acaba a bateria eu consigo tirar ela, colocar essa aqui para carregar e colocar uma outra e seguir usando normalmente. Isso pode fazer diferença se você, por exemplo, presta serviço. Então, às vezes você tá ali no meio de uma coisa, no meio de um serviço e acaba a bateria, não dá para parar e esperar a máquina carregar para seguir, né? Ou se você trabalha em locais que não tem uma fonte de energia por perto. Então, esse é um ponto que pode ser legal de você avaliar, qual delas pode ser mais útil para você. Esses pontos te ajudam a entender quais são as funções que você pode ou não precisar numa máquina. Entendendo tudo isso, fica mais fácil escolher um modelo que se adeque às suas necessidades. E os melhores amigos da parafusadeira são os bits. Os bits, gente, são essas ponteiras que você coloca no mandril ou na boca da furadeira e que te ajudam a parafusar ou desparafusar parafusos de tipos diferentes. Então, um parafuso Phillips, um Fenda, um Allen e por aí vai. Algumas parafusadeiras já vêm com kits de bits ou ponteiras, então pode ser legal você comprar uma máquina que já venha com eles também. E aí, gostou dessas dicas? Se você ficou com alguma dúvida, me deixa aqui nos comentários. E aproveita, se inscreve aqui no canal da Capesberg, que tem um monte de dicas para te ajudar a montar seus móveis, um monte de inspirações e antes e depois para você deixar sua casa do jeitinho que você sempre sonhou. Afinal, com Capesberg é outra história.